Continuando a nossa exposição de Romano 11, a gente ficou no vídeo 2, no 14, né? Para que de alguma maneira possa provocar a ciúmes o da minha carne e venha salvar algum deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, o qual será a sua admissão e não a vida entre os mortos? Aqui a gente encerrou nesse capítulo, no vídeo anterior, né? A gente fez a comparação da figueira, né? Que eu acho que é em Lucas 13, se não me engano, a parábola da figueira estéril, que não dava fruto, né? Que a gente faz a comparação, Jesus chamando o apóstolo Paulo, como ele era, né? Ele tem a missão de levar a palavra para os gentios, e ele também não queria desprezar o da família dele também, que ele era essa figueira que não dava fruto. Você lembra que Paulo perseguia a igreja? E agora vamos continuar no 16. E se a primícia são santa, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos são. Observamos que aqui já entra na primícia, ao final, os ramos. Refere aos patriarcas, né? Aqui já se refere à árvore, à agricultura, que é a oliveira. A primícia é santa, né? Os patriarcas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz, da seiva, da oliveira. Então, a figueira foi cortada, porque não estava dando fruto. E aqui foi enxertado esse zambujeiro, que estava lá no vale, na situação inóspede, difícil, que é a oliveira brava, aquela que não dá fruto, que é a nossa, né, a nossa origem também de fé, nosso pai Abraão. Então nós herdamos a fé do pai Abraão, e nós estávamos lá no vale em situação difícil. Nós não tinha Deus, nós era rejeitado, né? Nós não tinha Deus, nós fomos deixados de lado, enquanto Deus retrata com o povo judeu. Como o povo judeu estava preparado para aquele tempo, para dar fruto, ou seja, para receber o Filho de Deus, e eles não testificaram da luz, e dali eles foram cortados. Então ali foi feito, deixado de lado por uma questão de tempo, enquanto vem o tempo espiritual, né, o tempo da vinha que foi plantado. E em João, Jesus diz: eu sou a videira, vós os ramos, meu pai o agricultor. Aí é onde se retrata aí o Espírito Santo, né, como a seiva, né? Fazemos parte. Nós era um povo que não tinha Deus, nós era uma agricultura que vivia lá no vale, que não dava fruto. Nós estava lá abandonado, em situação inóspita, até em precipício, no meio das pedras, no deserto, no calor. Apenas dava um fruto de fé, herdado de Abraão. E então, por esse fruto, Jesus pega essa oliveira brava e enxerta nele, porque foi cortado a figueira.
E essa figueira que não deu fruto, esperava Jesus Cristo da sua forma, da sua maneira, do seu jeito. E no entanto Jesus veio e eles não ouviram. Tanto que tem a parábola do semeador, que refere a parábola do semeador, ela fica em Mateus 13, Marcos 4, Lucas 8, que refere quando Jesus Cristo fala por parábola para esse do coração duro, judeus, esse que não testifica da verdade, da luz, do Espírito, né? E aí Jesus retrata para vocês, que é minha igreja, para vocês espirituais, os predestinados, que são santas, essa massa que é, essa primícia que é santa, e também a massa o resultado disso tudo, porque o pai Abraão, pai Jacó, né, os patriarcas, Isaac e Jacó, então eles vêm sobre uma promessa que Deus fez, as alianças que ele fez com Abraão. E Abraão, por fé, foi imputado como justiça. Ele foi dado a ele, Deus achou um amigo aqui na terra, abraçou esse amigo. Então, simbolizando a igreja, o Espírito nos abraçou, Cristo nos abraça verdadeiramente, se realizando por final dos tempos. É a igreja que ele revela para os verdadeiros, ele revela, ele abraça. E então nessa parábola do semeador, Jesus diz, para eles não, mas para vocês que são meus amigos, para vocês que são os eleitos, predestinados, os verdadeiros, eu abraço e revelo o segredo. Então essa é uma demonstração para nós que estamos na igreja de uma forma verdadeira, espiritualmente verdadeiro, porque senão, se a gente olhar a igreja e não compreender de uma forma espiritual, nós vamos estar equivocados. Nós aprendemos apenas aí o que? Estamos praticando o fermento, o engano. A parábola das 10 virgens mostra que 5 estão enganados. Jesus está mostrando aí a metade de um lado, a metade de outro, os verdadeiros que tocam em Cristo. Então, essa massa, essa primícia que vem de Abraão, né, o filho varão, os 144 mil, que vem desse tempo, que fez a aliança, que vem, e essa mulher com dor de parto, para que viesse trazer essa semente verdadeira e daí produzir esse fruto, essa semente, que uma semente para ela nascer, que é a oliveira verdadeira, a oliveira boa, que viesse nascer essa oliveira boa e através dessa oliveira boa viesse trazer salvação para os dois, né? As duas casas, as duas famílias, os eleitos predestinados, os espirituais, né? Os castros, né? A virgem prudente, né? Então Jesus é o epicentro, na cruz do Calvário é o epicentro. Ele realiza tanto a lei como o espiritual, a graça, o tempo da graça. Então essa primícia é santa, assim também como os ramos é. Então, se Jesus veio de uma santidade, então Jesus é uma santidade. E essa santidade vem para todos, né? Aí todos vêm ser abraçados por Jesus. E nós que não tinha Deus, né? Que é o bom samaritano, quando pega aquele homem no meio do caminho, que é referido em outros vídeos, já falei isso.
que é esse homem que estava no meio do caminho, caído, quase morto, é essa oliveira brava que estava lá em situação difícil, no deserto, e até as suas raízes em meio aos pedregais, tentando tirar algum suprimento para que possa viver e dar um fruto, o fruto de fé, a esperança, né, de viver, de dar esse fruto, que é herdado de Abraão. Então essa oliveira é enxertado, faz parte, né, nós sendo um jambuzeiro, faz parte dessa oliveira verdadeira. Não te glorie, isso no verso 18, não te glorie contra os ramos, e se contra eles te gloriarem, saiba que tu não sustentas raiz, e sim a raiz te sustenta. Então agora quem está nos assegurando, né, Jesus Cristo, sendo essa oliveira verdadeira, nos enxertou nele, nós que não tinha Deus, nos enxertou nele, e assim faz ao fruto, aí nós vamos dar fruto digno de salvação, fazendo parte dessa seiva, né, do seu Espírito que foi derramado. Dirás, pois os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. E está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, mas tu pela fé estás em pé. E então não te soberbeça, mas teme. Então a incredulidade do povo israelita foram cortados, quebrados e enxertado nós, para que a gente não venha se soberbecer. Então, por essa riqueza que nós temos, se nós abrirmos os nossos olhos, a gente vê essa riqueza, que é fazer parte da nação eleita de Deus lá no céu. Nós somos essa nação eleita. Mas que a gente não venha se soberbecer. Às vezes nós temos a riqueza, você quer saber quem é a pessoa, dê poder a essa pessoa. Só que esse poder aqui é poder espiritual, e a vinha, ela é fértil. Às vezes você diz algo em prosperidade, e tem muitas pessoas que têm o coração bondoso e ajuda, e muitos tomam esse poder para o seu próprio benefício e desvia os princípios. Porque Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Então, temor e obediência é um princípio de Gênesis a Apocalipse. Esse é um princípio. Guarde isso no seu coração. Temor e obediência. Se eu tiver tempo no final do vídeo, eu vou falar sobre isso. Considera, o 22, pois a bondade e a severidade de Deus, a severidade para com os que caíram, mas a benignidade de Deus para contigo, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. Adverte que nós temos toda essa liberdade, liberdade de expressão, de servir a Deus verdadeiramente, sem nenhuma obrigação. Nós vamos só pelo ato de fé, pelo amor verdadeiro, porque Deus já nos garantiu essa vitória para nós na cruz do Calvário. Mas muitos se soberbecem. Por isso que nós estamos aqui sempre frisando aqui, meditando o que é a igreja espiritual, para que não venha se empolgar, não venha achar o reino de Deus conforme a sua maneira,
porque senão nós vamos passar a ser judeu, e assim também vamos ser cortados. Toda árvore que não dá fruto é figueira, então ela vai ser cortada e vai para o ranger de dentes. Aí vai para aquele grande dia terrível, o dia da tentação. E também eles, que eram os israelitas, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Então vai retratar com ele. Você vê que é uma questão de tempo para que eles viessem. Porque poderoso é Deus para tornar a enxertar. Porque se tu foste cortado do natural, jambuzeiro, que era nós, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são os ramos naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Observe aqui que contra a natureza, né, nós sendo um jambuzeiro lá do vale, não é uma oliveira, né, natural, e contra a natureza Deus nos enxertou e nós fazemos parte da graça, da riqueza do céu, da bondade de Deus, da herança de Deus, como Israel espiritual, né? O Israel de Deus, um Israel espiritual, e nós fazemos parte dos 144 mil, nós somos os eleitos, predestinados desde a fundação do mundo, a igreja desde a fundação do mundo, porque aqui se retrata igreja. Os 144 mil é retratado só para o Antigo Testamento, mas aqui na cruz do Calvário é onde se está o segredo, é o epicentro. Ali Jesus abraça tanto um como o outro depois, e esses eleitos vão fazer parte dos 144 mil. Tanto que mostra lá no Apocalipse, Apocalipse 3, né? Apocalipse 3 retrata aí os eleitos, os que venceram, os que vão sentar junto com o Senhor lá no trono, no trono de Deus, no céu, do lado dele, e ele do lado de Deus. Esses são os eleitos, os 24 anciões. Então, enxertou contra a natureza nós, que era brava, e imagine o seu próprio povo, que é da própria natureza da oliveira, que é a de Abraão. Então, o que nós herdamos de Abraão? A fé, fomos enxertados. Então, fazemos parte, porque nós temos uma qualidade, um fruto de qualidade, o fruto de fé. Então, esse fruto de fé é que vai render azeite. É esse fruto de fé que é pela graça que nós somos salvos. É esse fruto de fé que vai viver o justo no final dos tempos, de fé. Então, é diferente de poder, de natureza, o mundo. Então, aquele que se enche com tanto poder e riqueza desse mundo, ele pode cair do cavalo, porque, como um exemplo do jovem rico, Jesus Cristo nos demonstrando por final dos tempos, a riqueza do mundo vai nos sucumbir. Então, essa é a influência é uma do poder do mal adversa à igreja, a influência negativa do mundo que nos influencia. Esse, na parábola do semeador, é os espinhos que nos sufocam, porque você não cresce, não vai para o reino de Deus por causa dos espinhos, a influência negativa do mundo, o poder que tem o mundo. Aí tu não vai crescer, você não vai entender o reino espiritual. Parábola do jovem rico. Então, esse verso 25: porque não quero, irmão, que ignore que este mistério, para que não presumais de vós mesmo, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Ou seja, a plenitude dos gentios, que é a colheita da vinha, né,
plantação da vinha está sendo colhida, né? Nesses finais de tempo, está sendo colhida. Então, quando o último segundo se converter, né, que for castro, né, o último segundo que se castrar ao último gentio, aí completa os números, a plenitude dos gentios. Quando completar esses números, aí chega o tempo da grande tribulação. Aí entra a era do anticristo. Quando entrar a era do anticristo, vai chegar a última semana de Daniel, que é no 26. E assim todo Israel será salvo. Quer dizer, entra a plenitude dos gentios, completou, enxertou, está selado. Aí entra a era dos 7 anos finais dos tempos. E assim todo Israel será salvo, ou seja,